compromisso de atender determinados chamados, ou seja, quando realmente se configura, assim como já decidimos anteriormente em relação aos motoristas de Uber, quando se configura que ele é autônomo. Tanto isso há que, inclusive o eminente ministro Gilmar e o ministro Fux nos lembrava isso antes da sessão, o ministro Gilmar deu repercussão geral e suspensão nacional em vários desses casos, porque há relações muito diferentes, muito diversas. Em outras hipóteses, e essas duas hipóteses, tanto de Vossa Excelência, eu já para não cansá-los, me antecipo em relação também a do ministro Flávio Dino, né, em outras hipóteses, fica muito bem caracterizado que não se trata de um autônomo. Fica muito bem caracterizado que há uma empresa intermediária, uma empresa, geralmente uma empresa que se autodenomina de logística. Essa empresa contrata vários motoboys, mesmo que não haja contrato por escrito, mas eles têm horário, tem dias fixos na semana, no caso de Vossa Excelência, eram 3 dias por semana. Ele tem, obrigatoriamente, que estar à disposição das 8 às 19, ou seja, há casos em que, efetivamente, mesmo não existindo um contrato formal de trabalho, essa empresa de logística, ela tem empregados. Esses 2 casos me parecem muito, muito claros nesse sentido. E nesses 2 casos, assim como já fizemos na sessão anterior, há 2 semanas atrás, nós entendemos, também foi a partir de uma questão levantada pelo ministro Fux, e nós discutimos isso, a ministra Carmen também expôs essa questão, que nesses casos onde fica muito constatado a relação de emprego, seria melhor nós não suspendermos, não esperarmos a decisão do plenário, porque eles seriam prejudicados. Exatamente por isso aqui entendi por bem pedir vista para trazer a diferença desses 2 casos. O voto proferido na condição de relator por Vossa Excelência e agora pelo ministro Alexandre examinou a especificidade do caso, distinguindo quando se cuida efetivamente de trabalho autônomo e dessas outras hipóteses em que ressalto, inclusive consta do voto de Vossa Excelência, que sequer havia contrato escrito que pudesse, de fato, fixar indícios, pelo menos, que não se cuidava de fraude. Então, prestigiando o voto de Vossa Excelência, agora o voto vista, eu acompanho. Essa intermediação de uma empresa de logística, e em que pese, nessa intermediação, o motoboy prestar serviço para 2 empresas, mas, na verdade, o comando era dessa empresa de logística que, ora, determinava que ele prestasse serviço a uma, ora a outra. Tanto que ficou fixado isso nas instâncias ordinárias, que ele recebia todos os dias ordem de trabalho de um encarregado da empresa de logística, que ele era obrigado a trabalhar das 8 às 20 horas para uma, quando o dia era para uma empresa, e das 9 às 21 para outra. E o próprio preposto da empresa afirmou que ele não podia se substituir. Isso é muito importante, porque em casos semelhantes, seja aqui de motoboy, seja de Uber, quando é possível ao motorista, ao motoboy ou ao motorista recusar determinada chamada, não, essa eu não quero porque é muito longe, ou essa eu não quero porque eu não quero cumprir esse horário. Quando há essa autonomia, nós não estamos reconhecendo o vínculo de trabalho. Aqui ficou muito claro que não havia essa autonomia e era impossível a substituição de um por outros. Então, presidente, eu peço vênia, divergência, mas acompanho o relator, o eminente ministro Flávio Dino, pelo desprovimento do agravo interno. Tentar dialogar com Vossa Excelência e com o ministro Fux, é que, nesse caso, nós temos aquele traço distintivo que Vossa Excelência, inclusive de modo pioneiro, trouxe,
que é a hipossuficiência. Então, nós não estamos tratando aqui de um artista, de um intelectual, de um cantor, de um médico, de um advogado. Nós estamos tratando de uma pessoa materialmente hipossuficiente e nós sabemos bem que, infelizmente, essa assimetria leva a esta fraude, na medida em que não se cuida efetivamente de uma pessoa jurídica, tanto é que não há autonomia. E esse é o traço que eu gostaria de chamar a atenção a partir, claro, dos fatos apurados nas instâncias ordinárias, já que não nos cabe aqui rever esse suporte que dá ensejo à reclamação. E aí eu leio o ministro Fux, como mencionou, inclusive, o voto vista do Alexandre. Leio da decisão do TRT da 2ª Região, São Paulo. O representante da primeira ré, em depoimento, reconheceu que o reclamante prestou serviços para a primeira reclamada de janeiro de 21 até julho de 2022, trabalhando como moto própria. Afirmou o reclamante não podia entregar seu aplicativo nem prestar sua motocicleta para que outra pessoa fizesse o serviço. Pessoalidade. Lembremos, são 3 traços: subordinação, pessoalidade e ineventualidade. Então, há a subordinação, inequívoco, até pela hipossuficiência, a pessoalidade, que descaracteriza a pessoa jurídica, porque se é, de fato, uma pessoa jurídica contratada, nós temos aqui os nossos terceirizados no Supremo. Podem ser uns, podem ser outros. Não nos cabe dizer que só fulano vai prestar o serviço. Nesse caso, é pessoal, e isso, de fato, distingue da terceirização, porque da terceirização nós não sabemos. Eu sei o nome das pessoas que trabalham próximas a mim, são terceirizados. Mas a empresa terceirizada, outro dia pode botar outro. E nós não temos nada a opor em relação a isso. Um dia é Antônio, outro dia é Pedro. Isso é terceirização. Neste caso, não, segundo o apurado nas instâncias ordinárias. Por fim, diz que o reclamante, depoimento chama atenção, do preposto da empresa. Diz que o reclamante parou de prestar serviço em razão do corte feito pela primeira reclamada, que perdeu clientes. Disse ainda que os serviços eram enviados através de um grupo de WhatsApp pelos coordenadores Cleiton e após Isaac, ocasião em que tinha que abrir o aplicativo para ver qual era a entrega. O mesmo ocorrendo com o autor, que ficava à disposição de 8 às 20 e depois de 7 às 19. Enfim, essas empresas de logística, de fato, têm o vínculo de emprego. Repito, não se cuida aqui de discutir que o vínculo de emprego era com a tomadora do serviço, que aí se chocaria contra o precedente do Supremo. Nós estamos discutindo aqui vínculo de emprego entre o trabalhador hipossuficiente e a empresa prestadora de serviço. Portanto, nós não estamos anulando a terceirização. Nós estamos discutindo essa relação primária, que me parece que foi devidamente fixada pela instância ordinária de modo motivado, e não nos cabe aqui, a meu ver, infirmar as conclusões da instância ordinária em sede de reclamação.